Boa noite, gente. Muito bom nós estarmos juntos. Eu quero. Hoje é o nosso culto de Natal, né? O Natal esse ano cai aí no dia, na quarta-feira, não é? Quarta para quinta. Então nós temos que lembrar do nascimento de Jesus é hoje. E eu quero que vocês leiam comigo o texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 2, do versículo 1 ao 12. Diz assim: Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes. Por esse tempo, alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorar. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou perturbado e com ele todo o povo de Jerusalém. Reuniu os principais sacerdotes e os mestres da lei e lhes perguntou: onde nascerá o Cristo? Eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. E você, Belém, na terra de Judá, não é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você virá um governante que será o pastor do meu povo Israel. Então Herodes convocou os sábios em segredo e soube por eles o momento em que a estrela tinha aparecido. Vão a Belém e procurem o menino com atenção, disse ele. Quando o encontrarem, voltem e digam-me, para que eu vá também e o adore. Após a conversa com o rei, os sábios seguiram seu caminho, guiados pela estrela que tinham visto no Oriente. Ela ia diante deles até que parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, ficaram muito alegres. Ao entrar na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e se prostraram e o adoraram. Então abriram seus tesouros e o presentearam com ouro, incenso e mirra. Quando chegou a hora de partir, retornaram para sua terra por outro caminho, pois haviam sido avisados em sonho para não voltar a Herodes. Amém. Vamos orar. Pai, nós clamamos a tua bênção nesta noite, para podermos interpretar a tua palavra de forma honesta, sincera, e recebermos da tua palavra e da tua bondade, como cantamos há pouco, tudo aquilo que precisamos nessa noite. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu havia deixado tudo pronto, que mudou tudo, mas achei de novo. Eu quero falar sobre o seguinte tema: os magos, a estrela e nós. Os magos, a estrela e nós. Como nós vimos no texto aqui, saíram alguns homens sábios, era assim que os magos eram vistos, por isso essa palavra, e eles saíram lá da Pérsia, provavelmente, bem ao norte de Israel, e eles viajaram provavelmente uns 1.000 quilômetros até chegarem em Jerusalém. E chegando ali, eles estão querendo saber onde foi que nasceu o rei dos judeus. A gente precisa entender um pouquinho do que está acontecendo para que o texto enriqueça para nós. O povo de Israel esperava que viesse um Messias, um novo rei, que fosse então desprender os grilhões, as correntes do Império Romano para Israel, e Israel voltasse novamente a ser uma nação, porque Israel não era mais uma nação. E esse rei que está no poder, colocado por Roma, chamado Herodes, é o Herodes o Grande. É importante esse detalhe. Herodes o Grande é um sanguinário, é um homem inseguro e louco pelo poder. Louco a ponto de matar suas esposas, seus filhos,
tudo para não correr o risco de dividir o seu reino. E quando este homem, que não era judeu, ele tinha assim ele era um sangue misturado, isso para o judeu é muito ruim. Este homem, ele fica sabendo, vai nascer o tal do Messias, vai nascer o rei, e o que que esse povo vai fazer comigo? Vai me tirar do trono. Eu vou perder o meu poder. Do jeito que ele mandou matar esposas, do jeito que ele mandou matar filhos, outros parentes e pessoas que poderiam reinar, ele agora diz que quer conhecer o menino que nasceu para adorar. Nada. Herodes queria matar aquele menino que havia nascido, Jesus. Então é esse o contexto do que nós estamos vendo. E nessa história, como estamos próximos do dia 25, eu quero que a gente aprenda algumas coisas importantes nesse texto. A primeira delas, qual era o verdadeiro interesse por Jesus? Nós percebemos um rei, pessoa importante, e Herodes, embora fosse sanguinário, gente, ele era um daqueles homens acima da média na inteligência. Ele foi um grande construtor. Ele fez obras espetaculares que até hoje a gente vê. Quem vai lá em Israel conhece as obras que Herodes levantou. Ele era muito inteligente, um engenheiro de mão cheia. Mas acontece que Herodes, ele está tão interessado, porque, pelos motivos que eu disse a vocês, ele era inseguro, ele era louco pelo poder e ele morria de medo de que alguém sentasse no seu trono. Ele queria matar Jesus, o Filho de Deus. Saduceus, escribas, que nós vimos no texto aqui, as autoridades judaicas, religiosas, e mesmo aquelas que pertenciam ao Sinédrio, era uma espécie de fórum romano, ou melhor, fórum judeu. Estas pessoas também trazem algumas características não muito boas. Embora saduceus, escribas, fariseus fossem pessoas assim muito religiosas, elas não eram religiosas no bom termo da palavra, no bom sentido da palavra. Elas cumpriam um certo protocolo religioso. Iam nas festas, eles guardavam o que a lei dizia para guardar, mas eles acabavam sendo hipócritas. Falavam de coisas que nunca fizeram. De tal maneira que Jesus, posteriormente, fala assim: vocês colocam um fardo no ombro das pessoas para elas carregarem, e vocês não querem mover esses fardos nem com a ponta do dedo. Uma das piores coisas que existe na igreja, gente, é nós sermos só religiosos. É bom que nós sejamos práticos na vida cristã. Qual era o verdadeiro interesse que estas pessoas, o rei, os saduceus, os fariseus, os escribas, tinham por Jesus? Jesus, gente. Desde que foi prometido que Jesus viria, lá em Gênesis, até os dias de hoje, não tem como você ficar diante de Jesus sem tomar nenhuma atitude. Ou você ama a Jesus, admira Jesus e adora Jesus, ou você odeia Jesus. Eu já vi muita gente falando que odeia Jesus. Nem conhecem a Jesus, mas odeiam a Jesus. E era o que estava acontecendo com esse povo aqui. Diante de Jesus, ninguém fica neutro. O que que você pensa de Jesus? Todos nós que estamos aqui essa noite. O que que verdadeiramente Jesus é na tua vida? Isso você tem que falar com você mesmo, né? Somente, em segundo lugar, somente se chega a Jesus guiados por Deus. Como eu disse, esses homens vieram lá do Oriente, provavelmente da Pérsia. Eles andaram 1000 quilômetros, e quando eu digo andar, andaram mesmo. O Daniel, com a Inairã e o Davi rodaram uns 1000 quilômetros, mas de carro, né? É um pouco mais fácil. A pé é difícil, né, Natan? Tá doido. Eles vieram e eles chegam e são guiados por uma estrela. Mas é um fato aqui extraordinário. É um milagre.
O texto diz, no versículo 2, vimos a sua estrela. Aquela estrela não é essas que a gente vê no céu, não, gente. Embora os cientistas não conheçam todas que existem, aquela estrela era a estrela de Jesus. Era uma estrela única neste aspecto. Aquela era a estrela de Jesus. Você já viu a estrela ficar? A gente vê uma estrela cadente. Quem já viu estrela caindo aqui? Quem levanta a mão, só para eu saber. Tem mais de uma pessoa, ainda bem. Não é aquele tipo de estrela, não. Era uma estrela GPS, era igual o Waze. Foi guiando os magos. E o texto diz que eles se alegraram quando a estrela parou em cima de uma casa. Primeiro, Jesus, ele já tinha mais ou menos 2 anos de idade. Porque Herodes manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Quando ele quer saber onde está Jesus e os magos, aqueles homens, eles não falam para Herodes. Então Jesus já fala, eu acho que falava, né? 2 anos fala normalmente, não fala? Jesus já tinha dente. Muita gente retrata essa cena no presépio de que maneira? Maria, José, uma manjedorazinha, Jesus, bebezinho e os magos. Não foi aqui. Os magos, Jesus já tinha 2 aninhos de idade. É esse o momento que está acontecendo. A estrela de Jesus guia estes magos. Eu quis destacar isso para a gente perceber o seguinte: é Deus que marca um encontro conosco. Não somos nós. É Deus. Cada um daqueles que conhecem a Jesus foram guiados por Deus. Talvez não foi por uma estrela, mas é Deus quem marca o encontro dele com os homens, conosco. Pessoas normais, pessoas que já cometeram muitos erros, pessoas que cometem erros ainda nos dias de hoje. O menino, já com. Eu gosto de pensar que Jesus veio curioso, correndo à porta para ver quem era. Não é assim que as crianças fazem? Jesus. E sabe o que esse encontro que eu estou dizendo, que Deus marca, representa? A Bíblia diz que chama-se novo nascimento. As pessoas nascem de novo quando são encontradas por Deus, quando são guiadas por Deus. Algumas pessoas nascem em uma igreja, igual essa aqui, ouvindo pregação da Bíblia, do Evangelho. Algumas pessoas nascem de novo em um hospital. Eu já visitei muitas pessoas em hospitais. É um momento em que as pessoas estão fragilizadas, necessitadas, e acontece de ouvirem o Evangelho e nascerem de novo dentro de um hospital. Algumas pessoas já nascem em um lar cristão. E aí elas já são colocadas neste caminho, vão à igreja, ouvem a pregação do Evangelho e nascem desta forma. Algumas pessoas nascem de novo dentro de um presídio, presas. Algumas pessoas nascem novamente quase na hora da morte. Semelhante a isso, aconteceu com o ladrão da cruz. Ele estava a poucas horas da morte. E ali, um deles, pelo menos um deles, a Bíblia afirma que creu em Jesus e nasceu de novo. Jesus falou: olha, hoje mesmo você estará comigo no meu paraíso. Você já teve esse encontro com Jesus assim? Você já nasceu de novo? Deus já veio até você, até o teu coração, te falou claramente e o seu coração se abriu para essa visitação divina? Terceiro destaque para o texto. Pastor, e quando nós temos esse encontro, o que é que a gente deve fazer? Esse texto mostra para a gente. Adorar a Jesus. Diz o texto no versículo 11, ao entrar na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e se prostraram e adoraram.
O texto afirma exatamente isso no versículo 11. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e se prostraram e o adoraram. Adoraram a quem? Adoraram a quem? A Jesus. Quando eles viram Jesus, eles foram lá por Jesus. Eles adoraram a Jesus, eles não adoraram José, não adoraram Maria. Se tinha mais gente lá, não adoraram ninguém. Adoraram a Jesus. É isso que acontece quando nós nascemos de novo. Nós adoramos a Jesus. Eles também presentearam Jesus, trouxeram presente. A minha sogra trouxe tanto presente para esse Davi, todo mundo trouxe. Mas e tem mais guardado. Gente, eu falei, essa criança nunca mais vai valorizar um presente. De tanta coisa que ele ganha. Mas esses homens foram lá, esses sábios, e trouxeram presentes para Jesus. Quando que a gente presenteia alguém? Quando a gente admira, quando a gente ama, quando a gente ama. E olha, é difícil presentear quem a gente ama. O que dar? Será que é a quantidade de dinheiro que vai fazer a diferença? Não. É consideração para o presenteado. Mas eles chegam a Jesus, gente, com 3 presentes: ouro, incenso e mirra. Eles se prostram, adoram a Jesus e presenteiam Jesus. Mas e se nós formos pensar, será que todas as pessoas têm condições de presentear a Jesus neste mundo? Olha, eu confesso que algumas pessoas têm poucas posses neste mundo aqui. Mas não é esse tipo de presente que nós estamos pensando que Jesus se agrada. Jesus, ele se agrada quando a gente oferece a nossa vida verdadeiramente a ele. Nós nos prostramos, nós adoramos. Na igreja a gente levanta as mãos. Quem gosta de levantar as mãos na hora de cantar. Alguns gostam de bater palmas, não importa. Isso é adorar a Jesus. Mas você tem que presentear Jesus com a tua vida, com o teu tempo, com o teu dinheiro, com a tua casa, com a tua família, com as tuas palavras, com os teus pensamentos. Quem é você? Deve ser colocado na presença de Jesus. Sabe por quê? Algumas pessoas odeiam a Jesus. Eu vou dizer hoje. As pessoas odeiam a Jesus porque Jesus está vivo. Vocês já viram alguém odiar morto? É muito difícil odiar o morto. E a pessoa, se odiar um morto, é porque ela acabou de morrer, ela está lembrando das coisas que aconteceram com ela. Mas as pessoas odeiam Jesus porque ele está vivo. A Bíblia diz que Jesus nasceu naquela estrebaria, foi visitado pelos sábios, pelos magos, foi presenteado, foi adorado, cresceu, se ofereceu na cruz por todos aqueles que nele creem para salvar estas pessoas. Morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Jesus está vivo, igual a nós, semelhante a nós, em um corpo glorificado, mas ele está vivo. É por isso que ele é odiado. Vocês sabem por que a gente comemora o Natal em dezembro? Porque Jesus está vivo, é o nascimento de Jesus. Você não comemora aniversário de ninguém que está morto. É muito triste quando a gente lembra, olha, eu não gosto do Natal. Fulano morreu no Natal, ciclano morreu. A gente não comemora a data de quem está morto, não é? Jesus está vivo. O aniversariante todos os anos está vivo. Eu amo a época do Natal, não sei você. Eu amo. Chegaram na nossa casa, tinha uma árvore de Natal na nossa casa, desse tamanho assim, bonita, pisca-pisca. A minha sogra trouxe uma grandona para o Davi, puseram bolinhas coloridas. Eu amo, é bonito, é gostoso. Você sai pela cidade, mesmo que a prefeita, todo mundo está bravo com ela, que ela pôs pisca-pisca para todo lado e a cidade está esburacada. Eu gosto das luzinhas, porque lembra-nos, o aniversariante está vivo. Se você precisa de ajuda na tua vida, o aniversariante está vivo. Agarre-se à promessa de quem nele crer
será salvo, a vida é transformada, a vida é mudada. Esta é a razão pela qual nós devemos ter uma reação de compromisso com Jesus. Eu quero encerrar pensando exatamente sobre isso. Os planos de Deus se cumpriram no tempo. Esta aqui que nós lemos hoje é a plenitude dos tempos. Deus enche todas as coisas com o envio do seu Filho, que se encarna, nasce igualzinho a nós. Jesus teve cólica, Jesus teve dor de barriga, dor de dente, Jesus teve frio, teve fome, porque ele é semelhante a nós. Morreu, ressuscitou, foi o primeiro para dizer: se você crer em mim, você vai ter a vida eterna. Se você crer em mim, os teus filhos creem em mim, vocês terão a vida eterna e vocês se reencontrarão. Gente, o tempo aqui é muito pouco. Pode ser que a gente atinja aí uns 100 anos. Eu fico imaginando a Sara com 100 anos. Hein, Sara? Mas não é muito, né? 100 anos passa. Olha o Leonel. Vai chegar aos 106, né, Leonel? Imagina que trabalhão que você vai dar. Mas é por aí, não passa disso, né, gente? Agora, Jesus diz assim: aquele que crer em mim terá a vida eterna. Tem a vida eterna. Que promessa maravilhosa. Eu gostaria de passar os primeiros 10 mil anos estudando música na eternidade. Que aqui eu tive dificuldade com o tempo que Deus me deu. Mas lá, pensa eu, aprendendo a tocar piano, harpa, violão. Você, com o que você gosta, servindo a Deus, é para sempre a eternidade. Esse é o anúncio do nascimento de Jesus. Por isso que vieram para adorá-lo. Por isso que uma estrela, a estrela de Jesus, ela veio sendo o GPS daqueles homens. É por isso que você está ouvindo essa palavra nessa noite. Eu quero que você saia daqui assim, bem tranquilo no teu coração. Eu conheço esse Jesus. Eu já nasci de novo, porque essa estrela que Deus envia me alcançou. Não viva o final desse ano e nem o ano 2026 sem Jesus. O restante, tudo, como dizia a minha avó, a gente pode arrumar. Mas isso é você que tem que crer. Amém? Feche os teus olhos, eu quero orar, eu quero pedir a Deus que abençoe nossas famílias. Essa é uma época gostosa, mas é uma época, às vezes, que a gente também se lembra de outras pessoas. Para algumas pessoas se torna uma época que não é só alegria, mas eu quero te convidar a contemplar a bondade de Deus nesse Natal, a contemplar a bondade de Deus na tua vida, na minha, que saibam tudo aquilo que não está dando certo. Por exemplo, na nossa cidade, no nosso estado ou no Brasil, com Deus tem jeito. Tudo aquilo que talvez não esteja dando tão certo na tua vida, com Deus tem jeito. E eu quero orar. Orar com todos nós aqui, mas especialmente, se tem alguém que fala assim, olha, hoje eu quero assumir esse compromisso de entregar a minha vida para Jesus. Eu quero que você fique em pé no lugar que você está, eu quero orar com você. É a visitação que Deus faz a cada um de nós. Fechem todos os olhos, vamos baixar as cabeças, vamos orar, vamos colocar nossas vidas diante de Deus nesse final de 2025. Nesse início já, onde a gente pode ver o pano do teatro se erguendo para a gente enxergar uma pontinha já de 2026 aí. Vamos orar. Senhor, que noite ou que dia feliz foi aquele em que estes homens entraram na casa em que se encontrava Jesus, o Salvador de todo aquele, de toda aquela que é pecador. Que alegria que eles tiveram de ver de modo sobrenatural uma estrela dirigindo-se para aquela localidade em Belém.
e pairar sobre uma casa, e ao entrar ali, se depararam com Jesus, Filho de Deus. Eles se dobraram, se prostraram diante de nosso Senhor. Que momento de alegria, de paz, de constatação da fidelidade de Deus no cumprimento de sua promessa. Da mesma forma, nós podemos afirmar hoje que a alegria acontece no coração e na vida daqueles que são visitados pelo Senhor e assumem a posição de entregarem suas vidas nas tuas mãos. Meu Deus, que este final de 2025, que esta época de festas, de alegria, possa ser uma época de simplicidade verdadeira na nossa vida, na nossa família. Alegria para aqueles que podem reencontrar pessoas que amam. Alegria para aqueles que compreendem os teus cuidados em suas vidas. Oh, meu Deus, ajuda-nos a vivermos esta realidade que só o Senhor pode nos dar. Abençoa-nos como povo do Senhor, como cristãos, como igreja do Senhor. E que neste finalzinho de ano nós possamos entender a grandiosidade de conhecermos o Senhor Jesus de modo semelhante àqueles homens lá no passado. Nós oramos, nós colocamos nossas vidas nas tuas mãos e pedimos ao Senhor, encha-nos com a tua paz. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, que oramos. Amém.